Cacetinho, tá? Tá, ótimo. Olá, olá, queridos alunos. Vocês estão bem? Espero que sim. Namastê. Lembram-se que eu deixei para vocês a aula 5 para fazerem a análise mais minuciosa do texto, o contrato de casamento, certo? Explanei para vocês sobre o gênero textual, sobre o tipo textual, para que vocês tivessem um pouco mais de delicadeza, certo? Então tá, bora lá então. Agora eu vou... crase já foi, é verdade. Agora eu vou com vocês fazer uma leitura delicada e já partamos para as respostas, ok? Então vamos lá. Tô aqui um tabladinho, tô com medo de cair. O contrato de casamento. Na semana passada, comemorei 30 anos de casamento. Então, aqui nós temos alguém que está falando. Pode ser o narrador, se for um texto narrativo. Pode ser o cronista, se for uma crônica, né? Então, na crônica não tem o narrador? Só se for uma crônica narrativa. Na verdade, narra o momento para introduzir a situação do dia a dia, do cotidiano, que está sendo analisada pelo cronista. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, algumas com o seguinte adendo assustador, coisa rara hoje em dia. Já fizeram uma crítica para os casamentos que não têm durado. E o deste sujeito, comemorando 30 anos de casamento, foi algo que deve ser comemorado mesmo, porque é muito raro isso. De fato, 40% de meus amigos da infância já se separaram. E o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento. Aí vem o título, um contrato de casamento, que é a promessa de amar o outro para sempre. Ele já dá a opinião dele. O contrato de casamento é a promessa de amar o outro para sempre. Essa é a tese dele sobre o contrato de casamento, sobre a questão do casamento. Esse texto, na verdade, tem a tipologia, a base dele é argumentativo, porque faz uma análise de uma temática, de uma situação, tem opinião, mas permeando a crônica vem a forma da linguagem, que é delicada, que é coloquial, que é leve, que chega perto do leitor, que trabalha figuras de linguagem, que conversa com o leitor e assim por diante. Então, aqui está a tese dele. Contrato de casamento é a promessa de amar um ao outro para sempre. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar. Isso não é exatamente a promessa de amar um ao outro para sempre. Enquanto o casamento durar, enquanto algo não acontecer, enquanto eu não enjoar, eu estou amando, depois já era. Mas isso não é um contrato. Recentemente eu vi um filme em que o mocinho terminava o namoro dizendo: vou sempre amar você, como se fosse um prêmio de consolação. Banalizamos a frase mais importante do casamento. Hoje, promete-se amar o cônjuge até o dia em que alguém mais interessante apareça. Eu amarei você para sempre. Deixou de ser uma promessa social e passou a ser simplesmente uma frase dita para enganar o outro. Olha a crítica que ele faz. Contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. Antigamente, droga, não é isso que eu quero. Vira aqui. Subiu. Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade, depois de uns 3 anos de namoro. Isso é um fato. A chance de você encontrar sua alma gêmea nesse curto período de pesquisa era de somente 10%, enquanto 90% das mulheres e homens de sua vida você iria conhecer provavelmente já depois de casado. Estatisticamente, o homem ou a mulher ideal para você aparecerá somente de fato depois do casamento, não antes. Isso significa que provavelmente seu verdadeiro amor estará no grupo que você ainda não conhece, e não no grupinho de cerca de 90 amigos da adolescência,
do qual saiu seu par. E aí o que fazer? Pedir o divórcio? Separar-se também dos filhos só porque deu azar? O contrato de casamento foi feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que, inexoravelmente, encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. Óbvio, não adianta a gente fingir que isso não vai acontecer. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão, desde já, dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúme cada vez que você conversar com um homem sensual, nem ficar preocupado com o futuro de nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor e acham agora que cometeram um enorme erro quando se casaram com o atual cônjuge, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre quando era jovem. Um dia, vocês terão filhos e, ao colocá-los na cama, dirão a mesma frase: irão amá-los para sempre. Não conheço pais que pensem em trocar os filhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Não conheço filho que aceite do início a separação dos pais e, quando estes se separam, não sonhe com a reconciliação da família. Nem conheço filho que queira trocar os pais por outros melhores. Eles aprendem a conviver com os pais que têm. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Obviamente, se sua esposa se transformou numa megera ou seu marido num monstro, ou se fizeram propaganda enganosa, a situação muda. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar o casamento até os 80 anos. Aí, você terá certeza de tudo. Stephen Kanitz é ótimo cronista, ensaísta da revista Veja e outros instrumentos. Muito legal esse texto, né? Nos faz refletir por meio de análises bastante delicadas, claras, leves e comuns, né? Sobre a questão do casamento de hoje, do casamento de antigamente. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que a noção de contrato nele defendida é a D. Então vamos lá. Ele defende uma tese. O Stephen Kanitz defende uma tese, por isso é um texto argumentativo. Do gênero crônica, porque é a forma como foi apresentado. Mas tem uma tese, sim. A tese é em cima do contrato de casamento. Ele afirma o que é o contrato de casamento. Qual a opinião dele sobre o contrato de casamento? Tem uma noção, porque ele vai depois explanando, desde o comecinho até o final, ele fala mais sobre isso. Qual a noção do contrato de casamento que o Stephen Kanitz defende? É um documento formal e oficial, resultante de um acordo entre duas ou mais pessoas que se associam. Ele não falou isso. Ele nem falou que é um documento formal e oficial. Pior ainda, duas ou mais pessoas que se associam não é uma sociedade, né? É um casamento, é um acordo entre duas pessoas com fins afetivos.
Esquece essa. B. Acordo entre pessoas que transferem uma à outra algum direito e que se sujeitam a algumas obrigações. Qual que é o direito? Estar junto. Qual que é o direito? Eu prometo amar você para sempre. Então, o direito é ser amado para sempre. E se sujeita a algumas obrigações, como estabelecer que mais tarde eu não vou trocar você por alguém mais linda, mais lindo que aparecer, porque naturalmente isso vai acontecer. Então, eu não quero ficar preocupada com você, nem morrer de ciúmes, porque mais tarde vai aparecer uma pessoa mais bonita, mais interessante, mais sedutora. E isso não vai abalar o casamento, porque nós fizemos um contrato. Entenderam? Então, essa é a alternativa correta. Acordo entre pessoas que transferem uma a outra algum direito e que se sujeitam a algumas obrigações. Olha o que está dando a C. Erro da C. Pacto em que as partes revelam inabilidade. Espera um pouquinho. Nada a ver com inabilidade e incapacidade. Não. Errado na D. Compromisso assumido por duas pessoas que depende do futuro. Não. Independe. Independente do que acontecer no futuro, o nosso casamento está sob a forma de um contrato, porque nós assumimos essas responsabilidades, que é a alternativa B. Ok? Bora lá. 2. Com base na leitura, é correto afirmar que o objetivo principal do texto é informar. É um texto informativo? As vantagens de um casamento sólido, gente, nem falou sobre isso. B. Demonstrar as razões, porque as pessoas devem se casar. Não tem esse imperativo. Você deve se casar. E aqui estão as razões. Não é demonstrar razões para as pessoas se casarem. Não. C. Provocar. Opa. A crônica provoca, suscita pensamentos, análises, reflexões. A crônica tem esse objetivo, provocar reflexões. No caso aqui, sobre o compromisso firmado no casamento. Estou me olhando para ver como é que está aqui. Compromisso firmado no casamento. Esse é o contrato de casamento. É um compromisso que se firma naquele momento, quando você ainda é jovem, e que independe do futuro para ter resultado. Certo? O que está errado na D? Denunciar perigos. O texto não é denunciativo. Letra C, provocar reflexão. Aí a gente vem, pessoal, analisando qual que é o intuito do texto. O texto tem o intuito de provocar análises de como as pessoas, como você mesma que lê o texto, tem essa visão sobre o futuro, o casamento, o parceiro ideal, aquele que eu tenho hoje, aquele que eu terei ainda, certo? Reflexões, essa alternativa correta. Bora lá? Questão 3. Assinar a alternativa em que a palavra destacada não pode ser substituída pela palavra entre colchetes, porque essa substituição altera o sentido original. Então, eu quero a errada. Isso é questão de semântica, vocabulário, ampliação das possibilidades linguísticas. A. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, algumas com o seguinte adendo assustador. Adendo pode trocar por acréscimo. Congratulações, parabéns, parabéns, parabéns. Algumas com o seguinte acréscimo assustador. Coisa rara hoje em dia. Então, além das congratulações, veio acrescido, acrescentado o adendo adicionado. Correto? Podemos substituir? Sim. Não há prejuízo. B. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. A premissa básica é a dedução. Peraí. Premissa é o que vem antes. A ideia
precursora. A ideia básica, que embasa o espírito do contrato de casamento. Essa dedução, do verbo deduzir, de usar alguma coisa, fazer uma análise a partir de então deduzir, não vem de acordo com o sentido. Muda o sentido. Premissa, dedução? Acho que não, né? Tá, então vamos marcar B. Analisando assim. Sei que, inexoravelmente, essa palavra é linda. Isso é inexorável. Inexoravelmente, fatalmente, de modo fatídico, inevitavelmente, encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida. Sei que, fatalmente, sim. Inevitavelmente, sim. Isso é inevitável. Isso é fatal. Faz parte do caminho. É a significação de inexoravelmente perfeita a substituição. D. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar o casamento até 80 anos. Gente, eu vou postergar isso, eu vou adiar, deixar para depois. Postergar, sim, tem o mesmo sentido de adiar. Perfeitinho? Então, confirmamos que a alternativa que nós queremos, que não condiz com o mesmo significado, é a alternativa B. Ok? 4. Assinar a alternativa em que o texto transcrito não apresenta uma opinião. Então, vamos lá. O que é opinião? O que é fato? Fato é aquilo que todos veem daquela forma. Opinião é aquilo que vem do cunho perceptivo do produtor da mensagem. Eu não quero opinião. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar decisões. A opinião dele. Ele acha que nunca temos na vida. B. Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade. É a opinião dele? Não, gente. Isso é fato. Nós sabemos que há 30 anos, 30 anos, os 40, 50, os casamentos tinham um prazo de início. Você tem que se casar até os 20 e poucos anos. Senão você vai ficar pra titia, você vai ficar pra titio. Depois de uns 3 anos de namoro. Sim, isso aqui é fato. Não é opinião. Letra B. Não é opinião, é fato. Vamos confirmar? C. Obviamente. Cara, quando eu falo obviamente, já é opinião minha, né? É o tipo de expressão coesiva que eu uso na redação, na dissertação. Obviamente, inegavelmente, indubitavelmente, se sua esposa se transformou numa megera ou seu marido monstro, isso aqui é o início da análise para dizer a situação muda. Minha opinião é que se o seu marido virou algo que não estava no percurso, tudo bem, então segue o baile. É opinião. D. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas. Ele dá a opinião dele, que o casamento é o compromisso para cada um resolver as diferenças, as rusguinhas. Rusguinhas são aquelas discussõezinhas, entraves do dia a dia, sabe? Porque a pasta de dente, porque a tampa da privada, porque deixou a toalha molhada em cima da cama. Isso são rusgas, pequenas discussões, chateações do dia a dia, tá? Sim, ele falou isso. Compromisso é isso. Casamento é isso. Compromisso de aprender a resolver as briguinhas, né? As dificuldades do dia a dia. Correto, não tem opinião, apenas na letra B. Ok? Deixa eu ver como é que tá aqui. 5. É 5 aqui agora? Não, é 5, é 5, é 5. Tá. Vai lá. 5.
Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que a relação entre casamento e contrato é apresentada com o objetivo de. Porque o Stefan Kanites apresentou toda essa questão do casamento, né, que foi motivada pela festa de casamento que eles desenvolveram para comemorar os 40 anos, e aí veio alguém e disseram, coisa rara hoje em dia. Isso fez, então, o despertar para o Kanites escrever a crônica dele, certo? Tá. Essa relação de casamento e contrato veio com o objetivo. Qual o objetivo? Dizer que o amor não é mais tão importante nos casamentos da atualidade. Ele não disse isso. Ele falou que antigamente se prometia amor eterno. E que essa promessa perdurava, independente do que acontecesse. Hoje, as pessoas prometem, existe amor, mas ele é fugaz. Qualquer coisa pode destruir. Então, não é A. B. Ele utilizou a relação de casamento e contrato para apontar a falta de sinceridade dos noivos ao jurar amor ao marido ou à esposa. Não, ele não falou isso. Ele falou que no casamento prometem, logo depois algo pode acontecer e esquece da promessa. No momento existe a sinceridade, depois eles esquecem disso. Ou seja, aí o contrato vem para suprir essa falha, essa dúvida, né? Essa dificuldade de não conseguir ultrapassar as barreiras e dizer, acabou já. Errada essa. C. Mostrar que o casamento contemporâneo é celebrado com prazo determinado. Peraí, ele falou isso. Hoje os casamentos não duram tanto quanto antes, etc e tal. Mas ele não usou a questão do contrato e do casamento para isso. Para mostrar que o casamento hoje é celebrado com prazo determinado. As pessoas não casam com prazo determinado. As pessoas casam com sinceridade e dizem, te amarei para sempre. Mas não querem prever o que pode acontecer. E aí elas deixam para lá, esquecem, rompem com esse compromisso, com essa promessa. Aí veio o contrato. Por que que ele fez a relação do contrato e do casamento? Letra D. Demonstrar que o casamento requer compromisso previamente definido. Se é um contrato que se fez no momento do dizer vou te amar para sempre, o contrato prevê que coisas podem acontecer. Inúmeras coisas podem acontecer. E, independente delas, o contrato vai se manter intacto. Letra D é a correta. Tá? 6. É correto afirmar que entre os recursos empregados no desenvolvimento não se inclui. Então, para desenvolver a crônica, o cronista usa muitos subterfúgios para desenvolver o texto focando na mensagem, na expressividade. Não tem emprego de marcas de interação com o leitor? Tem sim. Se sua esposa, seu marido se transforma num monstro, uma megera, é interação sim. Depois, B. Tem exposição de resultados dos contratos de casamento? Exposição de resultados, tipo, 10% dos casamentos terminam em 5 anos. 2% terminam em... Tem resultado, número dos contratos de casamento? Não, tem número de outras coisas, mas não dos contratos de casamento. Isso não tem. C. Uso de argumentos baseados em dados numéricos? Tem. Tem lá, quando ele fala aqui, ó. Ó lá. Pesquisa de somente 10%, enquanto 90% argumentos baseados em dados numéricos. Sim, tem isso. Tem D.
inserção de perguntas sem respostas precisas. E aí, vai fazer o quê? Separar dos filhos? Pedir divórcio também? Ele faz perguntas. Então tem interação com o leitor, bem a la Machado de Assis. Tem dados numéricos para mostrar a argumentação. E tem perguntas sem respostas, que é muito típica da crônica também. É a pergunta retórica para fazer com que o leitor também participe, né? Se envolva como se fosse um bate-papo, uma reflexão a dois. Sim. Então, não tem B, exposição de resultados dos contratos de casamento. Que? Falhou. Vai lá. 7. É correto afirmar que, entre as funções do emprego de aspas no texto, não se inclui a D. Então, foram usadas as aspas em vários momentos do texto. As aspas têm também funções específicas dentro de uma mensagem. Não se inclui A. Explicar um ponto de vista mais detalhadamente. Tem ou não tem isso? Tem. Detalhado, né? Quando ele fala. Quer ver? Deixa eu virar, gente. Quando ele fala. Melhor. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor. Tá vendo? Explicar um ponto de vista mais detalhadamente. Depois, chamar a atenção do leitor para um termo destacado. Também tem isso. Depois, indicar a citação textual da fala de outra pessoa. Sim, prometo amar você para sempre. É a fala de outra pessoa, né? O que não tem? Aspas. Marcando a interrupção da argumentação do autor. Sabe quando começa e termina aspas assim? E aí, sabe que alguém vai pensar, é tal coisa que veio interrompida. Aí eu interrompi minha fala. Aí veio tan, 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 tan. Não tem interrupção da argumentação, da fala, do pensamento do autor. Então, não tem a interrupção. É a questão 7, letra D. Beleza? Bora lá, então. Mais um textinho, pituchinho, 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 para a gente fazer a análise. Vamos lá. Questões de 8 a 11. Mandaram ler este texto. Se o tal livro... Não é texto não, gente. Peraí. Bora lá. Mandaram ler este livro. Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode significar um precipitado, mas decisivo adeus à literatura. Se for estimulante, outros virão sem o peso da obrigação. Legal isso aqui, né? Se o livro for bom, vai me incentivar a ler mais. Se o livro for ruim, tchau, não quero mais saber de ler. Ou seja, causa um entrave no leitor. As experiências com que o leitor se identifica não são necessariamente as mais familiares, mas as que mostram o quanto é vivo o repertório de novas questões. Então, o leitor não se identifica com as leituras mais próximas dele, mais familiares, de temas, de situações que ele vive no dia a dia próprio dele, mas as que mostram o quanto é vivo um repertório de novas questões. Opa, eu vou suscitar, eu vou pensar, eu vou imaginar. Olha, isso eu nunca tinha visto, nossa, que legal. Ou seja, novidade. Uma leitura proveitosa leva à convicção de que as palavras podem constituir um movimento profundamente revelador do próximo, do mundo, de nós mesmos. Então, aí vem com a convicção de que aquela leitura pode indicar um movimento dentro de nós mesmos, no pensar, no modificar-se, no saber, no desenvolver o leitor como ser humano, como praticante de uma sociedade, do mundo, de nós mesmos. Tal convicção, essa convicção de que as palavras podem ter um movimento revelador.
Tal convicção faz caminhar para uma outra, mais ampla, que o antigo pensador romano assim formulou: nada do que é humano me é alheio. Nada do que é humano me é alheio. Ele gosta do ser humano? Ah, mas é alheio. Nada do que é humano me é alheio. Essa frase tem dupla negação. Nada que não é alheio, que não é pertencente a mim. São duas negativas. A própria palavra alheio, o que é alheio é o que não está próximo a mim. Vamos ver a 8. De acordo com o texto, a identificação do leitor com o que lê ocorre sobretudo. Vamos lá onde fala? Aqui, ó. As experiências com que o leitor se identifica não são as familiares. Então, a identificação do leitor com o que lê ocorre sobretudo quando A. Ele sabe reconhecer na obra o valor consagrado pela tradição da crítica literária. A gente não falou isso. Não citou crítica, literatura, não citou nada disso. Tá fora. B. Ele já conhece, com alguma intimidade, as experiências representadas numa obra. Pelo contrário, não são as mais familiares. Se não são as mais familiares, não são as que ele conhece com intimidade. Então, aqui está negando o que foi apresentado logo no comecinho do período. Não são as mais familiares. Se ele tem alguma intimidade, é familiar. Então, essa aí contradiz o que foi falado. C. Quando ele se identifica? Quando a obra expressa em fórmulas sintéticas, resumidas, sintetizadas, a sabedoria dos antigos humanistas. Em que momento falou sobre os humanistas? Ah, falou sobre o humano. Não são os humanistas. Ele falou do que é humano. Nada a ver com o que está aqui. D. Quando que ele se identifica? Quando a obra o introduz num campo de questões cuja vitalidade ele pode reconhecer. Espera um pouquinho. Vitalidade. Está lá no texto. O quanto é vivo um repertório de novas questões. O que é vivo tem vitalidade. Então, a obra introduz o leitor num campo de questões, olha lá, novas questões, cuja vitalidade, as questões são vivas, ele pode reconhecer. Perfeito o que foi falado no texto, ok? Letra D. Por que não é E, prof? A obra expressa convicções tão verdadeiras que se furtam à discussão. Nossa, nem teve essa filosofia de algo verdadeiro. Nada a ver. Beleza? Fora e fora. 8. O sentido da palavra nada do que é humano me alheio é equivalente ao desta outra construção. Gente, se nada do que é humano me é alheio, vamos colocar no afirmativo? Tudo que é humano não me é alheio. Ou seja, tudo que é humano está perto de mim. Tudo que é humano pertence a mim. Tudo que é humano me interessa. Vamos lá, então? Equivalente a: o que não diz respeito ao homem não deixa de me interessar. Mudou. Mudou. Poderia ser aqui, então, o que diz respeito ao homem deixa de me interessar. O que não diz respeito ao homem não deixa de me interessar. Ou seja, eu também me interesso por aquilo que não diz respeito ao homem. Mudou a ideia, gente. Ele colocou aqui, tudo que é humano, tudo que se refere ao homem, ao ser humano, às coisas do ser humano, ele se interessa. Mudou a B. Tudo que se refere ao homem diz respeito a mim. Perfeito. Só colocar na parte afirmativa. Perfeita a letra B. Nada, tudo. Que é humano, se refere ao homem. Me é alheio. Não é alheio. Nada do que é humano me é alheio. Então, tudo que é humano
diz respeito a mim, letra B é correta. Perceberam? Ó, sei. Como sou humano, não me alheio a nada. Eita, pega! Não é me alheio a nada, alheio ao ser humano. E não é porque eu sou humano. Não teve essa relação de causa, como sou humano. Porque sou humano, não me alheio a nada. Mudou a ideia, não foi essa a ideia dita. D. Para ser humano, mantém interesse por tudo. Ele não colocou a questão dele ser humano, ele colocou a questão de que o que diz respeito ao ser humano, eu gosto, acho legal. Nada a ver. E a nada me sinto alheio que não seja humano. A nada me sinto alheio que não seja humano. Eu me sinto, então, a nada me sinto alheio. Eu não sou alheio. Aquilo que não seja humano. Mudou também. Aqui viajou na total a ideia, tá? Então, o que diz respeito à frase é a letra B. Perfeitinho, sem divagações, sem loucuras. 10. De acordo com o texto, a convicção despertada por uma leitura proveitosa é precisamente a de quê? Convicção de uma leitura proveitosa. Olha lá. Olha lá. Uma leitura proveitosa leva à convicção de que as palavras podem construir um movimento profundamente revelador do próximo, do mundo. Revelador do próximo do mundo. Então, vamos lá. Então, a convicção despertada por uma leitura proveitosa é precisamente a de que sempre existe a possibilidade de as palavras serem profundamente reveladoras. Reveladoras. Parece que é bom, parece? Vamos ver. B. As palavras constituem sempre um movimento de profunda revelação. Não. Aqui diz que existe a possibilidade de as palavras serem reveladoras. Não sempre. C. É muito fácil encontrar palavras que sejam profundamente reveladoras. Ele não falou que é fácil encontrar. Ele falou que uma leitura proveitosa leva à convicção de que as palavras podem constituir. Podem. É diferente de sempre. É muito fácil. Não. Errado. D. As palavras sempre caminham na direção do outro. Não. Podem caminhar. E nenhuma palavra será viva se não provocar o imediato prazer do leitor. Não, a questão é da possibilidade. Provocará o despertar quando as palavras podem ser reveladoras. Letra A. Sempre existe a possibilidade. Letra A. Ok? E por último, uma questão até gramatical, linguística, coesão. Mantém-se o sentido da palavra se for estimulante. Gente, o se é um conector adverbial de condição, de possibilidade. Se for estimulante, é igual a conquanto? Gente, o conquanto é igual a embora. O conquanto é igual a embora. É concessivo, embora seja estimulante, não é a mesma coisa que se for. Se for estimulante, é possibilidade. Caso seja B, desde que seja estimulante. Então, se for estimulante, mantém o mesmo sentido com desde que seja estimulante. E também é condição. O ainda que também é uma conjunção concessiva. Então, conquanto, ainda que, são conjunções de concessão, embora e embora, ok? O porquanto é igual a porque. Porquanto é igual a porque, já que, ainda uma vez que, porquanto indica causa, porquanto seja estimulante. Não, já que, não é aqui, tá? E o posto que também embora. Então, a gente tem 3 conectores de concessão. Conquanto,
ainda que e posto que é igual a embora, se bem que, ainda que. E o porquanto, que é causa. Somente o que indica a condição também é a letra B, desde que seja estimulante. Se for estimulante, desde que seja estimulante, aí vai provocar, então, um movimento revelador. Beleza, meus amores? Pronto. Fechamos a aula 5. Um beijo para vocês. Nos vemos semana que vem, já já. Fiquem com Deus. Leiam bastante, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Namastê.